Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. Começou o seu programa favorito. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de cirurgia plástica, de teatro, de Clara Nunes e vamos ter música. Quem são os nossos convidados, Bruno? A gente começa com Tabata Aquino, que é cantora. Ela ganhou visibilidade após cantar no metrô do Rio de Janeiro e agora ela lança um disco pela gravadora Sony Music. E estamos também com a Adriana Perim, que é atriz, ela é autora, e ela está em cartaz aqui no Rio com a peça Alto Eus, a ditadura da aprovação social. Ri-se muito. Opa! Exandra Hertel, ela é cirurgiã plástica e fala sobre o aumento no número de cirurgias plásticas, impulsionado muito pela exposição nas redes sociais. Muito bom. E temos também Wagner Fernandes, que é jornalista, ele está lançando uma nova edição da sua biografia, Clara Nunes, Guerreira da Utopia, e ele vai falar sobre isso. Muito bom. E você que está em casa, se interessou pelas nossas pautas, quer participar do Sem Censura, vai até a sua rede social e manda uma mensagem usando a hashtag Sem Censura, Facebook ou Twitter. Muito bom. Estamos então com Tabata aqui no estúdio, já sentada, posicionada junto com a Agape, que está no violão, com o Gabriel no carrom, e a gente vai ouvir a música que você cantou no metrô. Pode ser. Vamos ouvir então Apaga a Luz. Beleza. Manda ver. Apaga a luz. Apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não perde por esperar. Apaga a luz, não há nada a temer. Apaga a luz, conta só eu e você. Apaga a luz. Apaga a luz. E olha nos olhos de quem diz que te quer. Diz que eu sou sua mulher. Te disse ontem que eu tô pronta pro que der e vier. Apaga essa luz agora. A chuva já cai lá fora. Só coloquei o corpo no meu. Qualquer lugar contigo, eu faço de abrigo, bem do jeitinho que a gente entende. É meu ponto seguro, tô te querendo, eu juro. E é no escuro que você me acende. Apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não perde por esperar. Apaga a luz, não há nada a temer. Apaga a luz, conta só eu e você. Apaga a luz. Apaga a luz. Vem cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gabriel, algum dia vai tirar esses óculos, que ele parece uma abelha. O Brasil Muito está lindo. curiosíssimo para saber o que tem por trás Fala, desse... Bruno, o que você ia dizer no começo? Não, a história da Tabata, que parece uma história de ficção. Você que está em casa, você não sabe da história dela, você imagina. Você está no metrô com a sua filha, passeando, depois de ter trabalhado muito, voltando para casa. Aí, de repente, você canta, a pessoa que está do seu lado, um desconhecido, era desconhecido, Era assim. resolve filmar aquilo, põe na internet e aí você viraliza. Uma gravadora famosa resolve te contratar para o casting Sony dela. Music, não foi a Sony? Music. Sonho. Um sonho. Era um sonho. Parece uma Sempre foi. ficção, mas aconteceu contigo? Aconteceu comigo. Tabata, você já se apresentava no metrô. Há quanto tempo? Há alguns meses. Tá.
alguns E meses. e você filmava, porque depois eu vi, inclusive. E você Então, não eram registrava vídeos, no não celular. eram vídeos tudo bem. meus. Eu sempre repassava vídeos, a galera sempre filmava. Quando eu comecei, né, na arte de rua, eu fui para o trem. E no segundo dia, eu tive um vídeo quase viralizado. Eu estava cantando, não sei se era no Belfor Roxo, e aí também gravaram. Eu estava cantando Jorge Vercillo, acho que era Jorge Vercillo, e aí eu quase viralizei, sabe? Eu cheguei a quase viralizar, mas aí já ganhei uma visibilidade maior. Mas aí só no Facebook. E aí eu acho que aproximadamente 7 meses, eu acho que foi isso. 7 meses depois dessa primeira quase viralização, viralizada, eu tive essa, que foi aqui a parada, tipo, realmente aconteceu. Agora, eu vou te dizer, aquilo que eu estava... É uma brincadeira, porque evidentemente que é por causa da sua voz e por causa do seu desempenho. Mas que a Nicole tem um peso, porque eu estava vendo o vídeo agora, a gente vai até passar. Eu queria até, quando passasse, aí eu paro de falar para vocês verem se a Nicole, que é um outro personagem que está no vídeo, não tem uma importância fundamental. Você não acha que tem? Total. Olha aí, então, vamos ver. ele vai passar, aí vocês vão ver se a Nicole... Quem é a Nicole, afinal? De quem diz que te quer, diz que eu sou sua mulher. Te disse ontem que eu sou pronta pro que der e vier. Apaga essa luz agora, a chuva já cai lá fora. Socorro, meu corpo, qualquer lugar contigo. Olha ele deitadinho. Quem é a Nicole? Nicole é meu pedacinho, né? Quantos anos ela Meu tem? pedacinho de mim, aí ela tem 5 anos. Ela não vai sempre com você, mas dessa vez ela estava ou ela vai sempre? Então, o que aconteceu? Em dezembro, a Nicole entrou de férias na escola. E aí eu não conseguia ninguém para olhar, né? E aí, quando eu conseguia, o que acontece? A avó dela e o pai dela moram em comunidade. E eu chegava muito tarde. Inclusive, quando eu viralizei, foi o último metrô, era 11h30, 11h50, entendeu? Que o vídeo foi gravado. E aí, até chegar na minha casa, né, dava mais ou menos quase 1 hora, entendeu? E aí, eu, meia-noite, passava para lá para buscar ela, entrava na comunidade, aí tinha que sair com ela no colo. E, às vezes, quando chovia, tinha lama. E aí... eu acabei, poxa, eu não conseguia, entendeu? Psicologicamente e fisicamente, eu ficava esgotada. Então, eu falei, bom, agora eu vou te levar. Ela adorou, né? Não, ela adorou, porque, infelizmente, eu estava acabando... A gente estava um pouquinho afastados, né? Eu deixava ela na escola, ia trabalhar, buscava, estava dormindo. E era essa a rotina, sempre. E aí, entrou de férias, e, estou com a minha mãe, estou com a minha mãe. Mas era cansativo. Eu cantava a capela. Em dezembro, eu estava trabalhando a capela. E aí eu pedi a eles, né, a gente se encontrou, e pedi a eles para me darem esse reforço, porque estava demais para mim, estava muito cansativo fazer sozinha. E eu fazia sozinha, inclusive, com ela. Então, assim, eu passava o chapéu, eu cantava com ela e passava o chapéu com ela. Como eu não conseguia segurar ela que segurava na minha roupa. Falava, segura na mamãe. Aí ela prendia, às vezes, enfiava a mão no meu bolso, e ia andando comigo ali, eu passava o chapéu e saía. Ele é uma fofa, ele é um amor. E o problema era quando ela almoçava, né? Porque a criança tá tomada banho, ar-condicionado, metrô, almoçou, apagou. E aí era assim, eu pegava ela no colo, cantava com ela em pé lá no meio, com ela no colo, só que eu não tinha como passar o chapéu. A galera sempre saía do lugar e ia lá colocar para mim, eu não saía do lugar. Ah, que legal. Agora, eu estava vendo um vídeo que já está, o Agape aparece, não sei se é o Gabriel, mas aí eu fiquei impressionada, porque você tem no vídeo o som do metrô, ou seja, de todo mundo conversando. E aí eu disse, por isso é que ela tem essa emissão tão selvagem, porque é tipo assim, calem-se, é tipo um grito, né? Porque até você conseguir que eles se ouçam, demora um tempo. E não, ainda tem a galera que fala, aí tenta falar mais alto do que você está cantando, e quando você para de cantar, caramba, arrebentou, hein?
porque Oi? fica brigando com você, Não né? tô te entendendo. Ué, caramba, arrebentou, vou botar não. Toma aí Muito boa, 5 não para de pratas. cantar não. Não, mas se depender de você, eu paro. A gente quase fala isso, né? Tem a galera, aconteceu, mas às vezes acontecem coisas que são muito legais, né? Pro artista é legal. A gente estava trabalhando essa semana e aí entraram 3 pessoas assim e conversando, era uma senhora e 2 senhores, e empolgados, né? Tava vindo feriado e tal. E aí eu tava me apresentando e eles daqui a pouco, quando eu soltei a primeira nota, ele olhando para minha cara, ele fez assim. E ali ele ficou. E ela tentando falar com ele, é ele. Quando eu acabei, caramba, você ouviu? A menina, olha, eu gostei, hein? Então, assim, realmente ele tipo assim, olha, fica quieta aí que eu tô ouvindo. Ô, Tabata. Foi e bem isso. Você cantou. Esse vídeo que viralizou é um vídeo de uma música muito conhecida da Glória Groove, que é uma drag queen. Depois do vídeo, você chegou a ter algum contato com ela? Vocês se comunicaram? Foi? Como é que foi isso? Foi sensacional. Não, inclusive, o que eu quase tive um infarto, né? Eu viralizei, eu não tinha noção de que eu tinha viralizado, porque realmente foi muito rápido. O rapaz, ele postou o vídeo 11h30. 1h da manhã já tinha viralizado. Legal. E aí, chegando muito... Eu cheguei em casa, olhei meu Instagram e falei, caramba, tá funcionando eu ficar anunciando meu Instagram. Aí veio de 4 em 4, de 5 em 5. Olha, graças a Deus, o povo tá prestando atenção na arte. E eu bem assim, daqui a pouco mas peraí. Aí eu não consegui... mas de 4 em 4, 5 em 5, daqui a pouco de 20 em 20, eu falei assim... Nossa, o Senhor está fazendo mover aqui um negócio diferente. E até então eu não estava, sabe? Eu não imaginava. Eu falei assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Que coisa linda. Daqui a pouco eu não conseguia mais clicar no meu Instagram. E era... Eu falei assim, meu Deus, alguma coisa. Fica entrando. Atualizando assim enlouquecidamente. Aí toda hora eu falei assim, não, mas eu não consigo clicar em ninguém. Alguma coisa aconteceu. Aí chegou uma menina no meu Instagram. Garota, postaram um vídeo seu num grupo, tem mais de 100 mil membros nesse grupo, você vai viralizar. Já estava viralizado. Aí, de madrugada, gente, de madrugada, me chega a Glória. No mesmo dia? No meu direct, Ah, falando o que você fez comigo. que lindo. Não teve jeito. Os meus amigos todos dormindo, né? Eu mandando, façam parte disso. Eu estou falando com a Glória Groove. Olha, vocês acordem agora. Gente, olha isso, gente. E ela ali falando. E aí, o que aconteceu? Minha internet acabou, né? E aí, eu fiquei naquele desespero. Viralizando. Fiquei naquele desespero, tentando me comunicar mentalmente. E aí meu Deus, onde eu vou arrumar, né? Gente, pelo amor de Deus, alguém usa o cartão de crédito aí para mim. E aí, mas depois chegou o tão sonhado dia, né? Ela me convidou para fazer uma participação no show dela aqui no Engenhão. E foi a realização de um sonho. Foi assim, foi lindo, a energia dela é maravilhosa. Mas lindo ainda você ouvir, né? Eu, como artista de rua, ouvir assim, é seu batismo, hein? Né? E eu, caraca, meu Foi batismo. super generosa, então, assim. E aí você cheguei, né, cantou. E aí cantei. Não, com ela. E eu não só cantei. Você abriu? Eu não só cantei. Eu subi no palco com a galera. Tabata, Tabata, Tabata. E eu, uau, meu Deus. Fim de costume, tá? Fim de costume. Cara de que vive não, tá assim. acostumada. Você tá acostumada. E foi lindo. Você cantou Apaga a Luz? Cantei. Cantei Apaga a Luz. E foi lindo, a galera toda apagaram as luzes e a galera toda com a luzinha do celular e gritando meu nome e aquela coisa, e ela maravilhosa. Foi tudo maravilhoso. E aí a Sônia apareceu quando? Então, eu tinha uma música. Olha que louco, né? Eu costumo dizer que eu sou meio bruxinha, sabe? Porque eu tenho uma sensibilidade muito, muito, muito grande para as coisas. E uma semana antes de eu viralizar, eu lancei a minha primeira música, que foi Ainda Não. E foi tudo independente e tal. E aí o meu amigo e produtor falou para mim assim, Tabata, e agora? Como que a gente vai fazer para impulsionar? Né? Porque para eu lançar essa música, foram 2 semanas trabalhando o dobro.
porque eu tinha que fazer o valor do meu aluguel, das coisas da minha filha. Né? Então, eu trabalhava 6 horas para minha casa, para o meu aluguel, para as minhas contas, e as outras 6 horas para finalizar a minha música, entendeu? E aí foi quando eu estava trabalhando com a minha filha também. Então, eram, assim, 12 horas, direto, todos os dias. E aí, eu falei assim, não, Rô, fica tranquila, a gente não vai É impulsionar. engraçado, né? Você trabalhando 12 horas, mas a unha continua perfeita, né? E não estava assim, não, gente. Não, meu amor, é 22 anos. Imagina. Não, não. E é bom Dois. que você falou, isso aqui é parceria maravilhosa. Bom que você tá vendo Chuchu, a Chuchu linda. Aí, tá, ó. Chuchu, arrasou. Viram, hein? Foi notado, ó. Parceria, gente. Que a gente Beleza? não tinha esse negócio, não. Era o tênis bonitinho bom. na filha e a unha 15 dias gritando. Tá, mas o cabelo é seu. Não, o cabelo eu que faço, não Falando. também. Mas esse aqui também é parceria. Depois a gente conversa. Tá bom. Eu conto. Mas aí a Sony. Então, e aí eu falei, não vamos impulsionar. Aí ele, tá louca, ninguém te conhece, não vamos impulsionar. Eu falei, não vamos precisar, teremos números orgânicos. Como? Eu falei assim, vai acontecer alguma coisa. E olha que louco também, né? Na quinta-feira eu estava trabalhando com os meninos, e aí eu falei com eles assim, meninos, vamos trabalhar hoje e vamos comprar passagens para São Paulo. Quê? Aí eu, semana que vem a gente vai ter coisas para fazer em São Paulo. Vamos passar uma semana em São Paulo. Cara, mas o que a gente vai fazer? Eu falei assim, não, eu tô sentindo que a gente vai ter coisa para fazer lá. Aí o Gabriel, né, que é muito, não, mano, se ela tá falando, ela tá falando. ele é muito assim. O Gabriel não, acredita. não, E ele mas já você... usava esse óculos na época. Não. Não, isso é coisa agora, é coisa do sucesso. Coisa do sucesso, ótimo, melhor pessoa falando isso. E aí ele, não, mano, se ela tá falando, não, tá, eu vou. Ele é assim, né? E aí, na quinta-feira a gente comprou a passagem, na sexta-feira eu viralizei. Na semana seguinte eu estava em São Paulo cantando com Fat Family. Uau! Muito bom. E vieram os streams nas minhas músicas, não precisei impulsionar. Foi uma Foi coisa direto. assim, louca, sabe? Então a galera stream na minha música. E aí veio essa proposta da Sony, que não sabia que eu tinha viralizado. Né? A princípio ela veio por conta dos streams, porque aí ela, tem alguém aqui. Eles ficam vendo os streams, escolhendo. Tem alguém aqui que está chamando atenção. É o que está acontecendo. Aí, quando eu fui lá, aí eles, caramba, é você que viralizou. Aí eu, meu amor, vem. Fui. Pode vir. Vem, Me chama que tranquilo, eu vou. vem para mim. Aonde que eu assino, o que vocês querem. Foi bem... Maravilha. Aí você está já trabalhando o repertório, como é que é? Aí muda tudo, né? Lembra do pessoal do Passinho? Que aí fez o maior sucesso, aí disseram, bom, queremos um show. Mas a gente só tem uma música, uma dança. Aí tem que aparecer com tudo. Então, a gente já tem um repertório, já tinha, né? Nós já tínhamos um repertório. Tá. É porque a gente trabalha no trem e aí sempre são músicas que chamam a atenção. Só que para um show acaba ficando muito desgastante, entendeu? Para a voz e tal, porque eu sempre uso a potência da minha voz, mas é porque assim, eu entro, canto uma música. Então eu tenho que te deixar em pane ali, eu tenho que te deixar assim, né? A intenção é essa. Então, mas a gente já tinha assim algumas músicas e tal, inclusive na semana seguinte, eu viralizei e logo em seguida já me ligaram, já fechei show em São Paulo e fui e a gente fechou o repertório na hora, não foi? Na hora. Os dois estão adorando. Na hora a gente fechou o repertório. Pegamos a agendinha lá no Uber, a gente passando. E tu sabe, essa música não é essa, sabe? Então, vamos fazer a virada tal. O bom é que a gente, como por passar muito tempo juntos, né? E é música. Então, ele já, tem tal música. Eu, vamos fazer uma viagem nisso aí. A gente botou Racionais no nosso show. A gente entrou com Racionais. Que ironia, né? Muito Ela bom. cantando Olha Apague só. essa luz e a luz E a luz acendeu pra ela. acendendo. Olha só, a gente vai fazer um intervalo. Depois, quando a gente for para o Facebook, a gente entra mais ainda para saber mais a tua história. Tá bom, fechou. Beleza. Intervalo, 2 minutos. Então, Bruno, estamos de volta. Você está aí no vídeo belíssimo, junto com a Alexandra. Vamos lá falar de quê?
Vamos falar sobre o aumento do número das cirurgias plásticas no Brasil, não só no Brasil, né, doutora Alexandra? No mundo todo. No mundo todo, mas no nosso caso a gente vai falar do Brasil e muito por conta das redes sociais. Os posts em redes sociais têm impulsionado o aumento, o avanço nas cirurgias plásticas no país? A gente não tem uma pesquisa específica para isso, mas a gente acredita que sim, porque é fato que o número de cirurgias tem aumentado a cada ano. E com essa superexposição que as redes sociais causam e incentiva, tem tido, sim, um aumento do número de cirurgia e de busca por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no país. Então vamos ver esses números aqui agora na nossa tela. A gente começa com o gênero dos pacientes. Em primeiro lugar, aqui é a cirurgia reparadora. O feminino, público feminino com 60% e o masculino com 39%. Isso aqui é 2009 e aqui 2014? Não, o 2014 acima, isso. 2014. Então, de 2009 para aqui a gente vê no feminino aumento. aumento e no masculino também. Isso. E aqui são as cirurgias estéticas. O que seriam essas cirurgias? As cirurgias estéticas entram... A gente tem no Brasil como a campeã e a mais procurada o aumento de mama, a mamoplastia de aumento, que é a colocação de implantes, e a lipoaspiração, que são as duas cirurgias mais procuradas. Diferente que o feminino mudou, né? A estética era muito maior, diminuiu, e o masculino aumentou. Aumentou. Tivemos um aumento da procura de cirurgias estéticas pelos homens também. E bom, isso é bom. Isso é sempre bom. A gente tem mais algum slide, agora, qual que é o próximo? Aí é o número total de cirurgia. Em 2014 foram mais de... Aqui 120 mil. 120 então, a gente mil, está a mais de 120 mil cirurgias plásticas por ano no país. Olha, se vocês conseguem ver aqui, a diferença... Do aumento dobrou. É muito forte. Isso. Nessa época, 2009, ainda não tinha o fenômeno das redes sociais. Ainda assim, o Brasil sempre foi Talvez um país... não fosse tão forte. E tem uma estatística da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica que está um pouco mais atualizada, que é agora do ano passado, de 2018, em que eles tiveram um valor total, um número total de cirurgias por volta de 1,5 milhão de cirurgias plásticas realizadas. Então, assim... É bastante coisa. A gente vê... Vamos voltar lá para o nosso sofá. Doutora Alexandra, tem uma... Pode ir, por gentileza. A gente vê, eu vi que o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe o médico de postar aquela imagem do antes e depois. Não sei se vocês já viram. Sim, sim. Na verdade, a gente... A pessoa pode, mas o médico não pode. Isso é muito sedutor, porque você vê na rede social um antes e um depois de um caso maravilhoso. Obviamente, você em casa, sem ter muita informação daquilo, você vai querer fazer para ficar com aquele rosto. Isso é um dos problemas que estamos enfrentando atualmente, porque como a legislação ela não está atualizada, ela não está acompanhando esse avanço de rede social, então a paciente, o público leigo, ele fica um pouco perdido ainda dentro do que é permitido, o que não é, e é onde a gente tem um mercado enorme de profissionais não cirurgiões plásticos que aproveitam dessa brecha, porque aí eles não se enquadram dentro da legislação do Conselho Federal de Medicina e podem abusar um pouco dessa overexposição que a gente tem em rede social. Mas esse aumento no número que o Bruno estava montando são aumento de cirurgias por cirurgiões plásticos, absolutamente isso. Feitas por cirurgiões. Por exemplo, Alexandra, você fez alguma cirurgia plástica em você? Sim. Jura? Você fez? Você tem vontade de fazer? Você é muito garota. Tem vontade de fazer. Então, vamos lá. Bruno, você? Eu não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Wagner, você faria? Não. Eu disse ainda porque eu preciso. Não, não tem problema nenhum com isso. Mas no meu caso, eu preciso fazer, que eu tenho o nariz, o septo completamente torto, e eu precisaria refazer isso para até funcionar. Que bom pretexto, né? Ai, que delícia, tá torto, não respeito. Você viu que... Eu sou muito medrosa, eu não tenho coragem de fazer de jeito nenhum. Só se fosse uma coisa de necessidade mesmo, assim. Na verdade, a gente tem que fazer cirurgia plástica quando tem alguma coisa incomodando. No meu caso, foi uma lipoaspiração, tá, gente? Mas deu para ver num dos slides a faixa etária que mais faz cirurgia plástica, e isso é uma coisa impressionante, porque a gente acredita e espera, imagina, que depois de uma certa idade que você vai procurar por um procedimento, né, de cirurgia plástica. E, no entanto, a maioria são jovens entre 19 e 35 anos, ou seja... A gente sabe que a adolescência é um momento que você olha para o seu corpo e você diz, tudo é uma droga.
mesmo que você seja lindo, maravilhoso. Mas realmente você tem orelha de abano, você tem narizes complicados, você tem pouco peito, quer dizer, são situações delicadas, você tem uma barriga, porque, sei lá, você tomou corticoide, ficou com uma barriga cheia de celulite, cheia de gordura, enfim, são situações que dão prazer e restauram a autoestima, realmente, não é verdade? Sim, sim. E aí é onde a gente estava comentando que essas exposições excessivas de rede social, que você tem que estar sempre com uma imagem perfeita, talvez tenha feito essa camada da população de jovens e adolescentes ainda estar sempre buscando mais por cirurgia plástica do que antes. De qualquer maneira, os adolescentes, quem paga são os pais, né? Quer dizer, não são adolescentes que chegam lá e dizem assim, eu quero fazer. São os pais que estão dizendo, ok, Até minha porque filha, não vai tem lá. renda, né? Para pagar uma Ô, mãe, cirurgia. não quero festa de 15 anos, quero uma lipoaspiração. É por aí, né? Acontece, acontece. E justamente por não ter renda para isso, eu imagino que deva fazer com os cirurgiões ou pessoas não capacitadas. Gente, eu vi que tem casos até de dentista que oferecem rede social para fazer preenchimento. Tem agora uma coisa que é super falada, que eu até anotei aqui, que é harmonização facial. Gente, preenchimento e botox não são consideradas cirurgias plásticas. Não são cirurgias plásticas, são chamados de procedimentos não cirúrgicos, isso. E já assim mesmo dá problema. Todo procedimento ele vai ter um risco, pode ter alguns maiores, outros menores, né? Então o paciente ele tem que ser esclarecido disso quando vai submeter a qualquer procedimento. É tudo muito complicado. Outro dia eu fui num dermatologista, ele disse, aí tem uma bolinha aqui, doutor, tira essa bolinha. É facílimo. Ele disse, não, isso é complicadíssimo, é uma glândula, tem que abrir, fazer fundíssimo, leva 3 pontos. Eu digo, imagina, eu estava achando que se eu furasse, dava certo. A gente não tem Quer dizer, noção, a né? gente não tem noção. Eu queria fazer uma pergunta. O que acontece? A gente pesquisa, né, comete o erro de ir na internet, Google, e aí, vou pesquisar aqui, quero saber o que eu faço para tirar esses 15 centímetros, esses negócios aqui, esse olho grande, essa inveja que se acumulou aqui nesse lugar, que né, não está adiantando nada, e eu vou arrancar isso rápido. E aí eu conheci uma coisa chamada hidrolipo. Que realmente é uma coisa que um dos problemas que a gente tem enfrentado também é como o paciente ele não tem esclarecimento, acredita que, por não ser feito dentro de um centro cirúrgico, é menos arriscado. Então, aquele procedimento que é feito dentro de um consultório é menos arriscado, é menos complexo, e, no entanto, na verdade, não é isso, é só uma adequação de infraestrutura. Esse hidrolipo, o que é? Hidrolipo você joga água? É porque toda lipo você joga uma solução para poder, antes de aspirar a gordura. A hidrolipo ela não é um procedimento reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e tampouco pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o conselho para ela é não faça hidrolipo. Quem disse que ela não fez? Pois é. Não, eu não fiz, gente. Eu não fiz, não Você ainda tive não tinha dinheiro. viralizado, você ainda não tinha ganhado dinheiro, graças a Deus. Não, eu não fiz. Então, aí eu fui, né, pesquisar, fui saber dos riscos, né? Eu tenho 22 anos, mas aí eu sou mãe, então a gente já não tem aquela cabeça tão, sabe, vou lá fazer. E aí eu pesquisei, fui perguntar, e muita gente não falando assim, tá, isso é loucura, não existe, isso é pior do que a lipo, e isso não existe, isso pode te matar, ou então você pode ficar cheio de caroço na barriga, entrou no negócio de caroço, já é, né, na barriga, e eu já não. Já não está bom, com caroço vai ficar pior. Não, com caroço, vou pagar para ficar com caroço? Não quero. Então, não existe a tal da hidrolipo. É uma nomenclatura, que é uma coisa que de rede social também a gente anda enfrentando isso. Cria-se alguns memes, slogans, bordões em rede social que a gente tem que acabar trazendo para o nosso dia a dia, como harmonização facial, algumas palavras que viram modismo. A bichectomia, eu fiquei muito tempo sem saber o que era bichectomia, depois eu fiz teatro e na minha turma era uma moda, todo mundo falava, não, vou fazer bichectomia, eu quero eu que é queria bichectomia. fazer. Você queria fazer? Não faça isso. Eu não fiz porque eu não posso ficar com ponto na boca. A bichectomia... São as bolas de bichar, essa gordura da bochecha. Sabe aqui, ó, olha, eu sorrindo, ó, tá vendo isso aqui? Eu acho lindo.
Não Você é é linda. lindo. Não é lindo. Então, aos 22, você pode até se queixar disso, mas acredita em mim, aos 52 vai fazer uma falta essa bochecha. Aí vai querer Ah, mas colocar Aos eu Você vai depois. 60 eu não gastar vou muito dizer mais nenhuma pra palavra frente, para você. Gente, mas Pois. assim, e aproveitando a deixa, sabe, eu acho muito importante, sim, a gente buscar, né, se sentir bem, mas a gente precisa entender que a saúde ela vem sim em primeiro lugar, né? Não adianta você estar se sentindo bem e você tá ali numa situação em que você não esperava, né? Mas, assim, eu quero aproveitar para isso. Quem quiser uma parceria, sabe, de silicone, eu estou super topando. Pois é, você Depois sabe. a gente conversa. Tabata, só terminando de responder, então, lipoaspiração ela é um procedimento que é para ser realizado dentro do centro cirúrgico. Não é por ser realizado num Não pode ser em consultório que ela consultório. deixa de ser grave, tá? Então, só para finalizar. E aí a gente entra num outro caso, que são as permutas. Infelizmente, também as permutas não são permitidas por lei. Então, quando a gente vê alguns profissionais com influenciadoras digitais fazendo essas permutas, também não é permitido. Não pode. É como eu falei, eu não estou discutindo o que é certo e o que é errado, apenas o que a nossa legislação ainda é assim. Não, é importante, Alexandra, porque Então, primeiro muito bom, você muito é uma bom. médica formada, você fez toda a sua residência na Santa Casa de Misericórdia, no Escola I serviço Pitangui. feito pelo Pitangui, quer dizer, você é uma pessoa que tem uma escola muito respeitada na tua Conservadora, carreira, tradicional. muito Isso é muito importante certinho. na hora Isso do é importante paciente na hora. Manter a ética, com certeza. Né? Então, segurança, em primeiro lugar, como você falou, e depois fazer realmente dentro da ética. Mas pode fazer, não tem problema nenhum, é legal, é bacana fazer sim, lipo, sim, fazer com o que você certeza. quiser, pode fazer. Tem muitos riscos mesmo, tem risco de Lipo? morte. A lipo. Sim, toda cirurgia tem, tá? Todo procedimento. Inclusive, Wagner, daqui a pouco, vai falar de né? Então, Mas todo não é uma procedimento- cirurgia estética, cirurgia de varizes? Mas toda cirurgia Toda tem risco. cirurgia tem Toda risco. cirurgia tem risco. É isso que o paciente tem que Inclusive, entender. você, quando vai fazer, você precisa fazer o risco cirúrgico. Exatamente. Que é uma Tem série todo de exames. um pré-operatório, que tem toda uma Mas sequência. eu não sei não, Tabata. Eu acho que talvez aquela sua bruxice toda tenha unido você e a doutora aqui hoje. Quem sabe? É só deixar acontecer, Não é? sabe? Eu acho. Adorável. Eu acho Só que a gente deixar acontecer, pode... o programa tá, sabe, a gente tá se envolvendo, deixa acontecer que as coisas prazer. virão. Tudo no seu tempo. Muito bom, maravilha. Pois é. Obrigada, Alexandra. Obrigada. Vamos então conversar um pouquinho com a Adriana Perim, que é atriz, autora. Quer dizer, na verdade, você é tudo. Sozinha não, né? Eu escrevi o texto com mais duas artistas, que são a Raíssa Venâncio, que também dirigiu, e a Paula Vilela, que é a diretora assistente. O texto foi escrito a 6 mãos, né? Mas eu idealizei o projeto junto com o Pedro Gui, 3 anos atrás. E até ele se tornar um projeto no papel demorou 2 anos e mais 1 ano até ele se realizar. A gente estreou em fevereiro desse ano. E deu muito certo essa primeira temporada, não foi? Deu. Foi muito bonita mesmo. Está sendo, né? Porque Foi agora tão- você está na segunda É, temporada. Então foi vamos lá. tão- Onde você está? Que horas? Que dias? A gente está. O nome do espetáculo é Alto Eus, a ditadura da aprovação social. E a gente está no Teatro Poeira, que é um teatro muito amado por nós. É o primeiro teatro que a gente pensou lá atrás. Qual seria o teatro mais incrível para estrear? O Teatro Poeira. A gente nem achava que fosse possível, assim. E a gente estreou lá em fevereiro desse ano, ficamos até o final de março. E foi uma temporada tão bonita, um boca a boca tão impressionante, que eles convidaram a gente para retornar em seguida. 3 semanas depois, a gente já estava lá de novo. E a gente está finalizando a nossa segunda temporada lá na semana que vem. Então, todo mundo está convidado. Dá tempo ainda. Dá que tempo dias você ainda. está? A gente está lá terça, quarta e quinta, ou seja, amanhã tem. Eu não sei nem para onde que eu olho aqui. Mas amanhã tem, terça, quarta e quinta, 9 da noite, essa semana e semana que vem. Termina dia Você 23 ainda de tem maio. 6 espetáculos. 6 que espetáculos dá aqui para no todo Rio. mundo ir Dá para assistir. todo Sensacional. mundo, gente. É coração de mãe, assim. Adriana, por que você quis fazer esse espetáculo agora, falando sobre aprovação social? Olha, eu acho que a gente estreou no momento mais perfeito possível. Eu também sou bruxa, também acredito super no cosmos, que tudo acontece da maneira mais perfeita. E eu digo isso porque eu acho que mais do que nunca a gente precisa reafirmar quem a gente é de verdade, assim, se colocar, tirar cada vez mais as máscaras, se colocar vulnerável no melhor dos sentidos, né, para que de fato a gente possa trazer autenticidade, conexão. A cultura, a gente está num momento muito importante de reafirmar a cultura, o quanto ela importa, e a peça ela fala disso tudo.
ela fala tanto de empatia, ela fala de conexão, ela fala de liberdade, de vulnerabilidade, e ela também traz muito os nossos privilégios, assim, né? O que nos separa, os nossos abismos sociais que fazem com que a gente muitas vezes se veja separado do outro ou sei lá, de situações, quando na verdade tudo é uma coisa só e a gente pode estar interligado e ser mais potente. Na verdade, você fala de você, É. com muita honestidade, com muito bom humor, mas você fala de você e você se expõe. E é muito bem-humorado, porque ela começa contando a história do casamento dela. Então, ela conta a história do casamento, da festa. Ela não conta a história do como ela se apaixonou, não sei o quê. E é delicioso. Você chora de rir, porque ela faz questão... A Adriana tem uma coisa engraçada como atriz, e isso é uma coisa que você tem desde criança. Você gosta de agradar. Você está ali para ser agradável. Ela não está ali para ser posicionada, não está ali para ser engraçada. Ela está ali para agradar, para ser agradável, gentil, simpática. E ela vai contando as histórias dela, que ela escolheu, não é isso? E acaba com vídeos infantis dela. Eu spoiler. E de um spoiler horroroso. Aí com histórias que ela contou. E aí você vai reconhecendo as histórias que ela contou. Mas tem um momento, Adriana, que é aquela menininha dançando. Aquilo ali é Dançando lambada. Não, porque é a forma que ela está dançando. Aquilo ali é tão você, que era como se você bastasse mostrar aquele vídeo durante 7 vezes que a gente saberia quem é você. Porque tem uma coisa exibida e tem uma coisa tímida e tem uma coisa fofa, entendeu? É muito lindo, aquele momento eu adoro. E tem a coisa brava também, e né? tem tudo. Tem a coisa brava, entendeu? Tem essa coisa, o empenho que a Tabata tem, que no fundo sem empenho ninguém faz coisa nenhuma. E você tem o drive, a garra, e como você é uma atriz já formada como atriz, tudo o que você diz, a gente ouve e compreende. A dramaturgia é perfeita, ou seja, a gente vê uma situação dramática ali e a gente acompanha com muito prazer. E ela põe todo mundo na plateia dizendo: vamos fazer o seguinte, Bruno, como que é o meu marido? Não, imagina isso. Não sei. E ela fica. Ela vai pondo as pessoas dentro do espetáculo dela. E o cenário é bonito, é tudo profissional, é tudo bonito. Eu gosto quando você senta na mesa para falar das palavras cruzadas. Tudo vai indo muito bem. É uma delícia de espetáculo. Ai, que delícia ouvir isso. E sabe o que eu mais adoro? É que você não fala de ninguém, você fala de você. Você não fala mal dos homens, não fala de forma bem alguma. dos homens. Você fala de você. Eu acho que, de fato, eu recebo Foi esse... um pequeno spoiler. Imagina, tá tudo certo. Tá tudo certo. Spoilers são Não, a gente bem-vindos. já Se vai for pra- chegar se lá for pra querendo chamar a não, quero galera... ver a Aquela parte da hora- menina, não, quero ver a parte da menina- A gente já vai chegar assim. A Mas eu menina. recebo A o menina. seu elogio em nome de toda a equipe, porque é um trabalho, realmente, a nossa equipe é imensa. As produtoras, a Roda Filmes e a Brisa Filmes, e toda a nossa equipe, um trabalho de todo mundo acreditou muito, um projeto independente, é muito importante falar isso. E todo mundo entrou com muita garra, e por isso que aconteceu dessa maneira. Mas a nossa peça ela é uma autoficção. A gente estudou muito o livro da Janaína Fontes Leite, que se chama Autoescrituras Performativas, que você traz as suas próprias histórias, né, considerando que todo corpo é um corpo-relato, é um termo que ela usa. Então, se você for pegar a sua história e montar um espetáculo, uma obra artística com ela, vai ser incrível. Eu acho que todo mundo devia viver essa experiência, de pegar a sua vida e transformar ela numa obra artística. Todo mundo faz isso, É a maneira Adriana. como você escolhe Cada um na contar. sua arte. Só que é muito difícil, em nenhum momento eu tinha escolhido fazer isso. Tá. Esse texto, o subtítulo da peça, A Ditadura da Aprovação Social, é um título de um texto que eu digo que eu vomitei 4 anos atrás, num período de muitas rupturas. Eu digo que eu estava quase surtando. E ele veio quase que canalizado, porque é um texto lido, ele dá 15 minutos, ele é muito grande, e eu não lia uma linha acima. Eu vomitei ele em 5 minutos e ele ficou perdido no meu bloco de notas. De repente, eu encontro ele 6 meses depois, numa situação de vida completamente diferente, e digo... O Pedro Gui, que estava junto comigo, eu li para ele e falou: você precisa fazer um trabalho com isso. E eu falei: Deus me livre, que nunca ninguém vai ouvir nada do que está aqui. Eu sou aquela pessoa, sempre fui aquela pessoa que me resguardei muito. Ninguém precisa saber o que eu estou passando. Eu estou ótima,
tô linda. Sempre uma Essa uma, coisa de agradar, de ser uma luta gentil, muito de grande ser para bacana. ser perfeita, para ser a mais... E isso é uma prisão muito grande, porque ninguém é, muito menos eu. Que é o mundo de Ninguém é, rede né? social, é esse, a Muito. imagem vendida nas redes sociais. Né? Exatamente. É por isso que a gente tem que A cuidar gente se muito. obriga. E hoje eu sinto que o Alto Eus é quase que, além de ser uma peça de teatro que fala sobre lutas muito fortes, inclusive sobre a cultura, sobre os abismos sociais, sobre isso tudo, é quase que um serviço de dizer, pode ser vulnerável. A sua vulnerabilidade, Permita-se, né? as suas imperfeições é o que te tornam mais bonito, é o que traz conexão. E a gente precisa de conexão, é isso que eu acho que vai salvar a gente nesse mundo louco em que a gente está o tempo todo lutando para ser amado. A gente só quer ser amado. Eu quero estar aqui, eu quero conversar com você, eu quero que você me escute, me entenda, eu quero conectar com você. Acho que conexão é, de fato, um motivo por a gente estar aqui. É por isso que a peça tem essas interações com o público, de Que as falar... pessoas "Me ajuda". gostam. As pessoas gostam Teve um muito. ano que você elas- bateu a mão comigo, assim? Eu bati com você, é verdade. Exatamente. Ô, Adriana, e como é que é para você contar essa história, pôr essa história no palco? De alguma forma, essa tem te libertado assim dos seus pensamentos que você tinha, que você guardava? Bruno, eu sou outra pessoa. Eu acho que eu já vivi muitas vidas na minha vida. Eu já fui muitas Adrianas diferentes. E cada dia mais eu sinto mesmo que eu estou ganhando gosto por essa vulnerabilidade, assim, por tirar essas máscaras, por estar aqui e não saber muito bem o que eu vou falar, mas deixar a coisa acontecer e... Sim, tá me ajudando muito a me libertar disso. Chegar naquele palco completamente vulnerável, sem saber quem vai estar ali, e me despir completamente. Exatamente. Me despir Você completamente. se expõe. É, Você me se exponho despe completamente. E era uma coisa que foi uma luta muito grande. Eu já chorei muito no processo de ensaio. Eu emagreci 6 quilos sem fazer Mas a tá menor força. ótimo, você tá uma gata. Pois é, Tá muito muito obrigada. linda. Mas Acho eu tô que- querendo dizer que sim, foi um processo tão penoso, tão dolorido, ninguém imagina. Foi um processo emocional de muito emburacamento. Para chegar ali com tanta leveza, né, tanto Isso. humor, contar isso tudo, mas são as situações de dor mais fortes que eu vivi. E aí, por contar Porque isso... as dores te pertencem. É. Elas não necessariamente pertencem a mim. Sim. Eu só preciso ter simpatia, empatia e compaixão com as suas, porque eu tenho as minhas. Cada um tem as Exatamente. suas. Como diz Caetano Veloso naquela frase clássica, um clichê, só eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou, né? Exatamente. Clichêzão, E eu acho mas que tem no muito a ver momento que com a isso. gente como artista, que a gente consegue abrir o peito e dizer quem a gente é verdadeiramente, assim, permitir ser visto de verdade, É o libertador, natural né? que acontece é que o outro se veja em você. Então, a gente tem relatos lindos de pessoas que assistem e elas não veem mais aquela personagem ali, elas veem as histórias Se delas e perdem. elas vêm me trazer relatos como se eu estivesse falando delas, e tô mesmo. Porque no momento em que eu coloco esse texto no palco e que as pessoas estão se conectando com ele, esse casamento não é meu, esse casamento é dessas pessoas, assim, essa história não é mais minha. Então, muita coisa que me trazia culpa por estar falando ali, porque eu falo de personagens vivos de alguma forma, aquela não é mais a minha história, sabe? Isso, ótimo. Ela está se multiplicando e, na medida em que eu me liberto, eu estou também ajudando pessoas a se libertarem, né? Maravilha. Vamos fazer um intervalo. Todos no teatro amanhã. Teatro Poeira, Todo 9 da mundo, noite. gente. A gente volta já, um minuto só. Então, vamos passar para o Bruno, que acho que tem umas séries de mensagens, não tem, Bruno? Tem, chegou a hora de saber o que você em casa está achando do programa. Vamos lá. Glaubo Assol Oliveira, deve ser isso. Olá, boa tarde. Eu preciso desse programa. Qual uma oração de final de tarde? Amém, valeu. Tem mais alguma? Márcio Talon, melhor programa da TV brasileira. Tão feliz que vocês estão de volta e se reinventando. Parabéns. Beijo grande e abraço apertado. A gente gosta bastante dos elogios, podem continuar mandando elogios, críticas, sugestões, está valendo tudo. A gente está nas redes sociais, Twitter e Facebook, hashtag sem censura. A gente volta depois no Facebook com mais comentários e perguntas de vocês aí de casa. Mas é isso mesmo, a gente adora elogio, tá? Quer dizer, tem mais chance de aparecer se, né? Se ficar elogiando, de nossa, melhor programa, o Ângelos da Tarde. Então, muito bom. Vamos então conversar com o Wagner Fernandes, que está lançando a segunda edição dessa biografia que você já tinha tirado. Era 2007, mas ela não era tão 2007. bonita. Você gostou mais dessa? Ah, eu adorei essa. Que bom. Eu, na verdade, achei que era nova. Quando eu vi que era o texto do Zé Lozeiro, que já Isso. morreu,
Isso. 2017 agora, né? Isso. E do Ataíde, A que Thaíde, morreu também. Não, a Thaíde está vivo. Tá vivo? Tá. Matei o Ataíde. Porque Deus me eu, livre. Desculpa. é o Antônio Carlos aos 300 de Ataíde. Eu sei quem é. Ataíde, imagina. Um amigo querido, enfim, Amigo querido. que trabalhava na assessoria de comunicação Isso. da BL. Da BL. E, Como ele não está ultimamente, mais lá, ele eu tá já... afastado, Ó. Ele está aos 300 e o Antônio Carlos aos 300 Isso, de Ataíde ele está totalmente vivíssimo. ligado ao samba. Tá fundador delicioso. do Clube do Samba. Olha só, Um dos você fundadores. conheceu a Clara Nunes quando era criancinha? Não se lembra, você não era nem Eu conheci a nascido, né? Clara quando eu tinha 9 anos. Meu tio, na verdade, assim, essa história toda começou, Vera, de uma maneira muito inusitada. Eu sou um frequentador assíduo da feira da Praça 15, e ali tem um monte de excelentes quinquilharias. E numa dessas minhas investidas, dessas minhas incursões, eu me deparei com uma banca que vendia fitas em VHS. Né? Eu mantenho ainda hoje na minha casa um videocassete. Comprei aquilo, isso em 2007, né? Tá. Na verdade, em 2003, Tá. porque o livro saiu em 2007, foram 4 anos de pesquisa e redação. E aí, eu comprei esse material e me deparei, logo assim que eu coloquei, com uma imagem da Clara. Obviamente, me vieram as recordações da infância, porque eu tenho um tio e padrinho que me levava muitíssimo a Portela, e numa dessas idas, me vi diante daquele ícone, daquele personagem tão incrível com o qual a gente se fascinava, né? Eu sou de 72, então a Clara morreu tem Em 36 83, anos, né? morreu em 83. Então a gente está falando de um personagem que morreu há 36 anos, mas que continua absolutamente vivo. Você sabe que Né? o Bruno, outro dia, estava falando a respeito de livros que ele gostava. Ele estava dizendo que o primeiro livro que ele gostou foi o Livreiro de Cabul, que era uma livro biografia um documental, pouco, era um documentário, né? E eu estava impressionada, porque eu li o seu livro muito rápido agora, muito rápido. Assim, tipo, Ai, que e ele é ótimo. grosso, é um livrão aí. 500 páginas. Aí. Eu li assim, já fui lendo. Essa Eu digo, como versão é tem fácil, 500. como é gostoso É ler bom. autobiografia. Você acha que é curiosidade que a gente tem pela vida dos outros? Eu acho que sim. Sei que é, mas é Pouco. também está bem escrito. A gente desculpa, adora desculpa. ver o Está bem fato. escrito, está bem escrito. Eu acho que era o Instagram Obrigado. do século passado. A biografia era o Instagram. De forma mais É poética verdade. também. Eu queria, na verdade, Melhor. assim, eu queria retratar um personagem que tinha, na época, né, 25 anos de partida, mas de uma forma que as pessoas pudessem assimilar Se com interessar de facilidade, se verdade, interessar. Eu não queria fazer uma dissertação de mestrado, nem uma tese de doutorado, entendeu? Eu sou jornalista, então a minha escola é uma escola em que você precisa se comunicar com facilidade com aquele que te lê. Né? Então, eu costumo dizer que esse livro é um livro que eu denomino de um gênero biografia-reportagem. Né? E é uma delícia. E eu acho interessante, porque já o primeiro chamou a atenção por causa do que a gente estava falando agora, da cirurgia de varizes, que matou a Clara. Né? Isso. E a gente, Era um ninguém problema de sabia. anestesia, né, o da Clara. Foi um A choque Clara, anafilático. foi submeter uma cirurgia de varizes em 83 e ela teve uma reação alérgica a um dos componentes do anestésico e sofreu uma anafilaxia. Né? Ela teve um choque A gente aprende anafilático. até medicina quando faz jornalismo. Não, né? eu não posso mentir. Né? Eu estava ali depois, estava ali nos bastidores conversando com a Alexandra e falei, olha, depois que eu investiguei, pesquisei com bastante rigor e profundidade, mergulhei nessa história, eu fiquei meio apavorado. Assim. Toda vez que falam para mim, quando você me perguntou, você faria uma cirurgia plástica? Não. Você não tem vontade de se submeter a uma cirurgia, né? Não. Eu não tenho vontade de se submeter a cirurgia alguma. Claro, só obrigada. Só cirurgias obrigatórias. Mas Claro. cirurgias Sabe que- eletivas, eu tenho realmente uma certa... A cirurgia de varizes é uma cirurgia que frequentemente complica. Não é uma cirurgia... Eu não Tipo- tenho esse dado, não, não é a minha sua área. área, não A é questão minha foi a seguinte, a Clara assim, tinha a opção de fazer uma cirurgia por meio a cirurgia de varizes por meio da peridural. E ela se recusou. Ela quis submeter à anestesia geral. Só que os médicos, vários médicos, e a Alexandra está aí para ratificar isso, dizem que a anestesia geral é absolutamente segura. Né? Assim,
E que e as pessoas não precisam ficar com medo de submeter a um ato cirúrgico sabe por que era conta de uma isso que eu cirurgia, ia de uma falar. anestesia geral. Quando a Adriana falou que não faria a cirurgia, eu concordo. A cirurgia ela tem que ser feita quando você não está bem com alguma coisa em você, você faz cirurgia. Não fazer uma cirurgia por medo é você deixar de fazer alguma coisa que você quer, que vai te causar um bem, vai te trazer um benefício, por medo. Então, eu aceito todos os argumentos quando alguém não quer fazer uma cirurgia, menos esse de não faço por Receio, medo. Porque o medo é paralisante. O medo ele te faz perder várias oportunidades boas na vida que talvez vá te trazer benefícios. Então, assim, concordo. Você vai fazer uma cirurgia quando é preciso, quando tem alguma coisa que realmente está te incomodando, checando todos os critérios de segurança, fazendo uma coisa... Não é um procedimento como uma ida ao salão de beleza, eu vou ali fazer uma cirurgia plástica e volto, tá? Mas não deixa o medo te paralisar, Mas não. eu Se queria der que a gente vontade de saísse operar, um opera. pouquinho da cirurgia, porque, na verdade, eu queria voltar a uma coisa que a gente falou no começo do programa, que é a Clara Nunes, que começa a sua carreira lá por 1960, ela é de 42. Isso. Ou seja, ela quer ser cantora desde que ela nasce. Isso. Ela não é uma pessoa que descobriu isso, mas ela quer ser cantora sempre. E ela batalha, ela batalha, ela batalha, ela trabalha, ela topa muito tudo. Ela vai topando. E ela é uma menina pobre, ela é uma menina que precisou trabalhar como tecelã, que largou a escola. Exatamente. E ela tem uma vida muito extraordinariamente dura. Sim. Ela vem para o Rio, ela se submete. Como é que paga aluguel? É muito complicado. A vida dela não é fácil. E ela, como cantora, ela tem uma vida... E eu acho que você conta muito bem essa história, porque em nenhum momento você julga ela. Em nenhum momento você deixa o personagem ir e a gente vai acompanhando. E ela consegue sucesso com 20 anos de carreira. Exatamente. Eu tinha uma preocupação... É muito trabalho, entendeu? Eu tinha uma preocupação... Ela está falando de 6 Nossa, anos, muito tempo. ela 20. Eu tinha uma preocupação, Vera, assim, de não me deixar envolver demais pelo personagem do qual eu era fã. Porque é complicado você se distanciar de um objeto de estudo, né? Assim, você investigar, você mergulhar na vida de um biografado e não, de alguma maneira, não protegê-lo. Wagner, eu posso pedir para você, para a gente continuar a conversar no Facebook? No Facebook, e aí gente. eu pedi, Tabata, você não quer ir acabar o programa cantando? Vamos. Porque aí a gente... vambora. Vamos. Vai lá com... Eu acho que não. Canta você. Não, a gente canta junto. Vai lá com a Ágape e com o Gabriel, e aí a gente termina o programa com você cantando, e a gente volta a conversar com o Wagner Joia. no Facebook, Facebook. não é isso? A gente volta também amanhã às 5, com Amanhã. as contas, terça, né? Antes de ir para o teatro. Antes pro teatro. Antes pro teatro. Então, tem Obrigada. Tchau, gente. Fala. 2 surpresas, né? Vou cantar agora para vocês. E a outra é o Gabriel tirando o óculos Olha aí. e mostrando Vai lá. o que tem, que talvez sejam 2 olhos, sabe? Ó. Vamos lá? Vamos Essa daqui se chama Ainda Não, hein? Pare e penso que cê vai voltar. Torço pra me reaproximar. Ainda não deu não. Ainda não. Quero um dia poder te mostrar. Juro pra você me arrependi. Só penso em você. Eu te perdi. E quando eu fecho os olhos, lembro tudo que eu fiz. Bate aquele ódio. Ah, eu era tão feliz. Eu fechei os olhos. De enxergar eu me neguei. Hoje eu te procuro. Sinto falta, eu já não sei. Porque aqui dentro sinto que ainda vai voltar. Pensa em ser madura. Consegui me aproximar. Quando eu me recordo, paro e penso como assim. Eu fechei os olhos. Ah, eu te perdi. Vida, você tava aqui. Será que um dia vai voltar? Será?
música linda. Maravilhoso. Volta, volta, volta. Maravilha. Ela é muito linda, essa música. Olha, e eu vou te falar engraçado. Fala assim. Engraçado, é a única música que não tem nada a ver com a minha vida. Não é uma história que eu passei, não é o que eu senti, nada. Nada. Olha que E ela é loucura. linda assim mesmo, É a né? única, mas é a única música que não fala sobre a minha vida, sobre o que eu vivi. Porque todo o resto fala. Todas as outras falam. E é a minha música, tipo, Olha só, a eu minha não acho que primeira você esteja música. precisando de lipo, não. Não, então, amiga, mas a gente tem uns truques, entende? Poxa, tem Tá bem 22 gata, não mulher tá? toda. Ela tem uma Tá, tá, cinturinha, tá, né? 22, não, é porque eu gostei do elogio, né? Tô aqui pra galera, tipo, né, Não, tá muito bonitinha. Tá, Fala aí, demais Bruno. esse negócio. Uma gata. Eu queria dizer que a audiência subiu depois que você tirou os óculos. Acabei de receber essa informação aqui no ponto. Não, eu fiquei achando que ele era... que ele era aquele negócio do X-Men. Quando eu tiro os óculos... A audiência subiu, todo mundo em casa adorou, tá todo mundo certo. Você estava falando de história, que essa música não tem muito a ver com a sua história. Não, mas a não sua tem. história de vida dá uma música também, né? Dá muita coisa. É porque é Você engraçado. compõe? Eu lembro, Você compõe? Sim, todas as minhas músicas são autorais. E eu escrevo muito. E a minha vida, eu lembro, quando eu era adolescente, quando eu contava e as pessoas não me conheciam muito bem, elas ficavam assim, cara, você está mentindo, né? Você está mentindo, não é possível. E quando a galera chegava assim, não porque eu já passei por isso, por aquilo, não porque eu vivi isso, vivi aquilo e tal. E você, Tabata? Eu sou ex-moradora de rua, cara. Quê? Você Uma tá brincando. criança. É porque Falei, você não, sempre sim, eu nasci contou na sem rua. rancor também, né? Mas graças a Deus eu falo, eu sou muito bem resolvida. É claro que eu tenho N vitimização. questões, sabe, para resolver. Eu entendo isso, mas eu acho que o primeiro passo é você entender que você precisa se cuidar, você precisa se conhecer, que tem coisas na sua mente que você colocou na gaveta para conseguir seguir, mas que você precisa tratar elas, porque quando elas não caberem mais dentro daquela gaveta, elas vão pesar e a tendência é que você afunde, porque elas pesam muito. Mas sabe? tem uma coisa do indivíduo que faz com que tem certos indivíduos como você que tem uma solidez interior. É como se vocês tivessem nascido assim. Vocês têm uma vida sofrida e, no entanto, têm um coração inteiro e que vocês aguentam e não se destroem e não se fazem mal. E quando aparecem até de uma forma generosa. Eu fico muito impressionada. Inteiro, né? Um personagem inteiro. A Irene, aleluia, tem uma coisa disso Sim. que a gente falou, que eu falei para ela. Tinha uma personagem que veio aqui e que eu disse para ela, o livro que ela escreveu, eu vou dar para todo mundo. Reclamou da vida, reclamou do salário? Toma o livro dela, entendeu? É assim um pouco esse tipo de vida. A Reclamou Alexandra- da sua vida? Vou te contar a história da Tabata. Vera, a Alexandra falou uma coisa aqui baixinho, que eu acho que vocês não escutaram, mas que eu acho que tem muito a ver com você. E também com essa história da Irene, que é a não vitimização. A E gente isso está precisa ligado com a disso, autoestima, tá, gente? Tá ligado Está à ligado à autoestima. autoestima. É uma coisa pessoa com assim, autoestima também elevada, ela não se muito- vitimiza. Mas o vitimismo, falar do vitimismo é algo que é muito esquisito, na verdade, sabe? É muito esquisito porque é a sua interpretação daquilo. Não te fere, não faz sentido para você que aquilo doa. Mas o que não faz sentido para mim pode fazer sentido para você. Claro. Sabe? Então, eu não acredito Eu- nessa palavra vitimismo, porque eu acho ela muito injusta, sabe? Eu acho ela injusta porque Cada um conhece a eu sua vim- dor, né? eu vim da rua, mas eu tô aqui, entende? Mas se eu consigo lidar com isso, eu não posso te cobrar se você não consegue lidar com um relacionamento frustrado. Mas eu Qual passei dor é fome, maior, eu passei né? frio. Mas eu não posso julgar o meu A sofrimento. autovitimização, ela não Maior, é... entende? A autovitimização, ela não é... Eu acho que não é producente, né? Mas eu acho que é importante você também não omitir. Eu acho que é importante debater, eu acho que é importante discutir. Hoje a gente está celebrando uma data extremamente importante, que é o 13 de maio, o Dia da Abolição. Então, a gente precisa
trazer essas discussões, né, dar visibilidade e protagonismo. Engraçado, a cada Tabata vez faz mais isso naturalmente, né? ela Ela faz chama, isso. ela fala da Ela é um irmã. personagem Foi o que mais me poderoso impressionou. nesse sentido e simbólico, acho que está aqui hoje representando representando, acho que a cultura negra numa data tão importante. E eu queria falar uma coisa, né? Você fala dessa questão de você não se autodestruir com tudo aquilo que você recebeu, né? Eu acho que todos nós temos um propósito, né? Então, eu tenho características, você tem as suas, mas cada característica é porque assim, é necessária para mim, é necessária para você, para eu seguir aquilo ali. Então, eu acredito que eu preciso falar coisas, preciso Você tem coisas ver a dizer, coisas. né? Exatamente, sabe? Então, eu precisei viver essas coisas, porque tem muita gente aí que precisa ouvir, que precisa se ver. Ô, Wagner, você conhece a história de vida da Tabata? A Tabata é uma menina que o pai dela é compositor, é músico. Essa coisa da música, o pai que a gerou, mas ela não conhece o pai. O pai e a mãe deixaram essa menina com 3 ou 4 anos? Eles me esqueceram numa loja lá no centro da Você cidade. e tua irmã? Isso, eu e minha irmã. Aqui no Rio? Aqui no Rio, lá no centro. Eu morava pelas ruas ali da Central. Com eles? Com eles. Éramos todos moradores de rua. Meu pai, cantor e compositor, e minha mãe, até então, ela era catadora de sucata e tal. E ele é alcoólatra, né? O nome dele, ele deixou de ser chamado de Luiz para ser chamado de Micharia, porque ele trocava as letras dele por uma dose de cachaça. Tá. Então, a galera no samba chamava ele de Micharia. E ele ganhou um samba enredo em São Paulo, numa escola de São Paulo, uma escola de samba, e foi para lá e não voltou mais. Eu lembro que me contaram uma vez que, quando eu fui para o orfanato, ele ficava de madrugada, bêbado, gritando o meu nome lá, do lado de fora. É a Tabata, minha filha, o papai te ama. E não sei o que mais. Bêbado, né? Alcoólatra, e parou nas ruas, entendeu? A tua irmã chama como? Não. Não? Não. As histórias são tão, As histórias são incríveis. interessantes, E né? essa menina, o mais incrível é que ela quase foi... Tua irmã acabou sendo adotada Minha irmã, por uma família. Minha avó saiu de Recife, né? Minha irmã meio que foi vendida na época, que ela pegou e levou minha irmã, e eu fiquei, entendeu? Aí estava numa negociação para eu ir para fora do país, uma família já estava em processo de adaptação comigo, com passaporte, tudo feito direitinho, para os Estados Unidos, e aí saiu a minha foto num jornal de igreja, sabe? Como crianças, né? Para adoção. Minha tia viu e reconheceu e falou: eita, é a minha sobrinha. Foi lá e me buscou. E aí o juiz deu preferência, porque ela era parente direta, né? Então, eles deram preferência, acabei indo para minha tia. Mas eu lembro, assim, hoje em dia eu não tenho noção do tempo, mas para mim parecia assim, um tempo muito grande que eu fiquei sozinha. No orfanato. Sozinha. Pois é. Você tem contato? Eles são vivos ainda? Tem contato com eles, não? Com os meus pais? Então, eu conheci a minha progenitora com 11 anos de idade. Não foi uma experiência... Sei lá. Foi uma experiência nada. Desculpa a palavra. Você não teve contato? Não vi amor nos olhos dela. A minha única esperança para sentir afeto era, né, por ela, era ver que havia alguma ligação entre a gente. Nós somos idênticas fisicamente e, graças a Deus, totalmente diferentes. Ela deve ser jovem também. Não sei. Não tenho muita Enfim, noção. whatever. Sabe, a Mas sensação que eu tenho é que eu vejo a Tabata, é a peça da Adriana Não, personificada. tudo Você está tendo misturado essa aqui, sensação gente. também? E tem uma Aquele Clara lugar Nunes. muito diferente que A você Clara foi falou órfã. de você expor A Clara algumas foi coisas. A Clara foi órfã. pai e Ela é mãe. leveza. Foi né? órfã de Com a mãe aos leveza 2 que você e de falou. pai Você também tem essa sensação de ver 4 sua anos depois. Eu ia peça. falar Não, isso. não, você precisa Perdão, ver a foi peça. órfã de pai aos 2, Gente, a depois gente de tá falando mãe todo aos... mundo junto. É porque é muita coisa, né? A coisa está revivendo. ficou Tantas animado. coisas. A Clara foi órfã de pai aos 2 anos e 4 anos depois a mãe dela morreu. Então, aos 6 anos ela não tinha nem pai nem mãe. Olha Mas teve só. os irmãos que educaram. mas teve os irmãos que educaram, Ela teve os exatamente. irmãos. Essa menina ficou sozinha. Não, o que eu ia Não, dizer... é muito impressionante a história da muito Tabata. O que eu ia Não, dizer para assim, E eu Tabata... adoro que você tem uma filha Tenho uma filha. e que essa filha ela vai consertar Mas essa todo esse filha, negócio. olha é uma que loucura, engraçado, né? É uma né? Eu fiz gracinha uma minha. oração. Eu me sentia
extremamente sozinha. Eu extremamente sozinha, eu não me via em nada. Aí eu falava, meu Deus, eu não me vejo em ninguém, eu não me vejo em nada, eu não me sinto, sabe, Pertencendo. próxima. Eu não tenho nada meu, ninguém é meu aqui. E aí eu tive minha filha muito precoce, aos 17. Mas eu falei, meu Deus, eu quero alguém para ser, sabe, para ser meu. Que vai ficar ali, a minha história. Sou eu vou enxergar nela ali motivos. Porque a gente luta, mas sempre tem aquele momento que você para e fala, tá, mas e agora? Eu lembro que a minha tia que me adotou, que eu chamo que é minha mãe, ela me privava de todo o contato com a música porque ela tinha pavor. Que você ficasse que nem seu pai. Claro. Sabe? Isso Ela é que é tinha uma pavor loucura. e eu aprendia tudo sozinha, né? Eu sambava horrores sozinha, ela ficava desesperada. Ela não ia nas minhas apresentações, eu sempre fui de me destacar, então, assim, ganhava os concursos, ela não ia. Chegava nas apresentações, eu era a mais nova, era para ter ficado lá atrás, era eu que ficava lá em cima no palco, todo mundo embaixo. E Mas sempre é porque foi ela assim. fazia, sem querer, uma associação com a história do Com seu a pai. história. Para ela, isso era uma coisa muito ruim. Eu tenho um apelido numa igreja, é Luz, que eu era bem pequenininha, eu devia ter uns 9 anos, e aí a pessoa responsável falou assim, Tabata, você vai ficar atrás? Não, eu não vou ficar atrás, porque eu vou ser a luz que vai iluminar aquele salão. E ela me botou lá na frente. Ela é muito boa. Só me chamam de Luz, mas assim, eu sempre tive muito eu tive sempre essa noção de que eu precisava lutar, entendeu? Só que eu não tinha muito motivo por quê. E a minha filha, ela me deu Te deu isso. esse motivo, sabe? Mas Tá, só é muito rapidinho. bom. a gente tem que ler aqui as mensagens da internet. sim. Também o Daniel está falando que todo mundo quer saber o seu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Então, meu Instagram é Tabata Aquino, @Tabata Aquino. Tabata é com TH, né? Isso, TABATHA. E a gente está falando também de exemplos, de comparações e de mulheres fortes. A Cláudia Colares falou que a Tabata lembra muito a Elza Soares. Muita gente fala. Muita Tem gente uma fala. vibe, né? Tem Mas uma eu coisa. acho que a gente tem uma coisa assim de ancestralidade, sabe? Na voz, o grito de resistência ecoa mesmo, vem naturalmente. Por exemplo, os meus drives. Quando eu comecei a fazer aula, ele perguntava, você faz assim ou não? Ele vem sozinho, sabe? Ele vem sozinho e vai da vontade que eu quero cantar aquela música ali. E vem. E você estava falando, né? A gente está falando da minha vida, da minha história. Então, assim, tem coisas que sempre ficam ocultas. Apesar de eu ter vindo da rua, tinham coisas que me envergonham. Por exemplo, quando eu sofri uma tentativa de abuso sexual, eu tinha, 5 anos, e eu já era adotada, e eu fui numa casa de uns parentes, entendeu? E o avô da pessoa e tal foi e Começou a mexer em você. tentou mexer. E olha que louco, né? Eu ouvi uma voz falando assim, corre. E é sério, gente. Todas as portas se abriram da casa. E tinha a porta Foi a mulher dele. da sala, a porta na cozinha, porta no corredor para chegar até o portão. Eu só corri, porque o restante fizeram. Quem? Fala, Adriana, o que você estava falando a respeito dela? Não, eu estou muito impressionada, assim, eu estou encantadíssima com você. E eu acho que essa sua voz imensa é só o canal de tudo que você viveu na sua vida, sabe? Essa imensidão toda que você carrega aí, você consegue botar para fora pela sua voz. E é muito lindo, assim. Que bom que você conseguiu passar por tudo isso, se fortalecer tanto, para chegar agora e compartilhar essa luz toda que você carrega com a gente. Muito obrigada. Foi muito bacana. É muito impressionante como Obrigada. mistura com a Clara essa história da Tabata. Não é, não, Mas você Fábio? vê, nós é artistas, você não nós tá estamos Eu estou muito impressionado. ligados. Você entende Eu tô que impressionado. você também passou um processo muito difícil. Em lugares muito diferentes, mas conectados. Mas para né? você perceber, né, como que nós somos pontes. Sabe? Nós só Cada somos vez mais, né? pontes. Nós só temos que somos pontes, somos placas, sabe? Olha, é essa direção, segue para cá. Ó, você não está enxergando direito? É aqui. Ó, é aquilo ali. Não, você é isso? Pode ser sim. Aqui, ó, tô te Engraçado, eu indicando sempre que achei, pode. eu sempre fui contra garotas tendo filho muito cedo, mas no caso seu, é a primeira vez que eu digo, cara, foi a coisa mais acertada que você fez na sua Mudar vida. toda a trajetória, foi ter né? essa filha. Passada. É engraçado. Ela fez um bem a você Fez. de reestruturação. Me deu motivo, encantadora. né?
Porque eu tinha muita... A gente tem que ter esse equilíbrio entre a Pra força quem de você vontade e a raiva. É, Eu trago muita raiva dentro de mim, ainda bem. né? E aí A gente ela fala me disso dá- na peça. Disso! Olha, A gente fala disso Adriana, na raiva. peça. Ela precisa materializa. Tá totalmente conectada. Mas totalmente. quando eu uso a minha raiva para o que eu quero, sem ferir ninguém, eu consigo, sabe? Quando eu uso a minha raiva, a minha revolta, eu me reconstruo, eu acabo renascendo ali, porque a minha raiva é tão grande que eu desfaço aquilo que fizeram para mim. Dores existenciais, né? São eu dores existenciais. desfaço Vamos falar que é aquilo, raiva. sabe? São Dores- instintos, dores né? Que a gente tem que existenciais. permitir Eu desfaço aquilo que fizeram para mim e faço e refaço, mas da minha maneira, sabe? Não, eu sou isso aqui, eu vou seguir aqui. E uma outra coisa que eu costumo falar assim, a rua, né? Tá tudo ligado, sabe? Nós fomos meio que educados e criados para entender que um teto é o ideal, né? Então assim, a parede ela tem valor, porque é o seu teto, é o seu lar. Então é parede, né? Então assim, quando eu dou valor a um lar, mas o lar tem parede, tem teto, eu dou valor a essa caneca. Eu dou valor a essa mesinha. Mas eu não dou tanto valor ao que está livre. Eu não entendo esse espaço Estava aberto comparando com a rua. como lar, entende? Como algo aconchegante, amoroso, A como rua algo pode ser aconchegante? agradável, sabe? E foi uma coisa que foi implantada na nossa mente e sem a gente perceber. Mas, gente, tudo acontece na rua. Sabe? Você vê que você vai criar os seus filhos de um jeito. Eles vão criar a personalidade deles. Eles vão se entender como seres humanos e vão descobrir o lugar deles na rua. Então, talvez, sabe? Como a gente não pensa nisso? Não é o lar que monta a pessoa, é a rua. O que você descobre, o que é realmente o amor, o que fere, o que cura, é na rua. Então, a gente acaba colocando o que está na rua sem valor. E isso reflete no morador de rua, porque ele fica invisível, no cachorro que está na rua. E em você, se está muito tempo na rua, já não é uma mulher de tanto valor. Num homem que anda muito na rua e não quer nada com a vida, entende? Sendo que a gente só encontra os verdadeiros valores na rua. Interessante isso. É bacana. E essa coisa de valores é tão importante. Eu sou cirurgiã plástica há 15 anos e há 15 anos eu tento ajudar as minhas pacientes a conquistarem a autoestima dela, porque a gente tem essa visão deturpada dos valores e principalmente dos conceitos. Então, assim, a autoestima hoje em dia é muito ligada à aparência e, no entanto, não é aparência. Então, eu olho para a Tabata, eu vejo a autoestima total e completa. Não, mas Posso ela ler tem para uma senhora vocês? aparência, essa Eu garota. tenho feito uma pesquisa do que é autoestima, então a gente tem o pai do movimento da autoestima, que é um psicoterapeuta chamado Nathaniel Braden, e aí eu queria até ler para vocês o conceito de autoestima, o que realmente é autoestima. Autoestima não tem a ver com aparência Tá, física, gente, não. fala aí, porque a gente tem que terminar o programa. A disposição de experimentar a si mesmo como competente para lidar com os desafios básicos da vida e como digno de felicidade. Então, o tempo inteiro você está falando que você sabe que você é digno de felicidade, que você tem a capacidade, a competência para enfrentar o que quer que seja. Isso é autoestima. Maravilha, Nossa, gente. Ó, foi muito Lindo. bom, adorei o programa. Teu livro já está em Obrigado. todas as livrarias. Todas Foi as livrarias. eu gostaria de todos os avisar que eu estou sites. fazendo aniversário, você pode me A Tabata Com está em certeza. todos os streams. Todos os streams. Ah, eu A queria Adriana dizer- está em todos os chats. Falar o e nosso ela tá em Instagram todos também os- da peça, Conta aí. @autoeus_espetáculo. Lá a gente Maravilha. coloca todas as informações, próximas apresentações, próximas temporadas. Beleza, gente. Muito É obrigada. 6h21, a gente volta amanhã às 5. Valeu, Oba. obrigada.